E aí, tá todo mundo me ouvindo? Né? Se tiver me ouvindo aí, quem me acha bonito, bota amém. Quem não acha, bota misericórdia. Né? É bom que eu vou saber, né? Depois eu pego um por um aí no... Amém, pessoal. Essa mensagem para mim ela tem um significado especial, né? Mais uma vez. Eu estava lendo, eu comecei a ler a Bíblia esse ano, então eu já tinha passado por esse trecho de Gênesis, né? E minha esposa estava lembrando aqui que eu comentei para ela, né? Quando eu estava lendo isso aí, que Deus queria que eu falasse sobre a vida de Jacó. Mas eu, tipo assim, mal de boa, tipo, preguei um dia desse, não sei lá quando é que eu vou pregar de novo, né? Então, meio que deixei off, né? E aí Luiz fez o convite. E aí eu me lembro quando o Luiz falou, não, é porque a gente está fazendo uma série de mensagens e tal. Aí eu já pensei logo, beleza, Jacó, já tô ligado, Deus já mandou o papo, né? E aí ele falou, não, tu vai falar sobre Jacó. E aí eu vi que realmente que Deus ele é maravilhoso, né? Deus Luiz falou que eu tô meio nervoso, mas eu fico mesmo. Mas Deus ele me revelou com muita antecedência, né? E o que eu acho e o interessante dessa mensagem de hoje, o nervosismo, é porque Deus me falou com muita antecedência. E aí eu já estava tudo na cabeça, né? Eu vou falar tal, beleza. Aí hoje de 5 horas eu disse, não, vou repassar aqui a mensagem. E quando eu estava repassando, Deus disse, não é isso. Eu disse, então Deus, mas tu já falou comigo há mais de um mês atrás, né? Como não é isso? E bateu aquele desespero e eu conversando ali com Bárbara, a gente orou. E eu só posso saber que eu estou na dependência do Senhor, né? A gente vai falar sobre Jacó, né? E Jacó, ele é, se não é o mais importante, mas um dos mais importantes na Bíblia, porque ele é o cara que através dele, o povo de Deus, né, Israel, nasceu, né? As 12 tribos vieram de Jacó. E o fato interessante na vida de Jacó é que ele teve o seu nome mudado, né? Então, hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Jacó ou Israel? Quem é você? Para você poder responder, você precisa saber o que é que significa, né? Na Bíblia houveram algumas mudanças de nome, né? Abrão, né, que era o pai exaltado, foi mudado para Abraão, que é pai de multidão, ou seja, algo parecido. Sarai, que era minha princesa, passou a ser Sara, né, princesa. E Simão, que era aquele que escuta, passou a ser Pedro, né, que é a pedra, né? Só que Jacó, ele tem uma mudança drástica, né, no seu nome. Jacó, ele significa enganador, suplantador, né? Aquele que segura o calcanhar. Então, assim, ele carregava isso com ele. Isso significa aquele que lutou com Deus, ou o homem que vê a Deus. Então, essa noite eu quero te fazer essa pergunta. Quem é você? Você é Jacó ou você é Israel? Né? Como Deus vê isso em você? Então, assim, eu não vou me delongar muito, até porque começou um pouco mais tarde, eu não vou entrar muito no âmbito da vida, da história de Jacó. Acho que todo mundo já conhece a história de Jacó. Inclusive, se eu falar para vocês, qual é o fato na vida de Jacó que você pode dizer assim que mudou a vida de Jacó? Alguém aí do fundão? Aí, galera do fundão, vê só. Qual foi o fato na vida de Jacó que mudou a vida dele? Oi? Quando ele lutou com o anjo, né? Isso, muito bem. Errou. Não estou dizendo que não seja um fato relevante, tá? Então, mas quando eu estava lendo a Bíblia, né? E eu estava lendo o livro de Gênesis. O Senhor ele falou muito poderosamente ao meu coração que aquilo ali, quando Jacó enfrenta o anjo, é um momento especial na vida dele. Mas eu vou querer que você abra a sua Bíblia agora em Gênesis,
capítulo 28, do 10 ao 22. Gênesis, capítulo 28. Cadê você? Do 10 ao 22. O sonho de Jacó em Betel. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom lugar para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e deitou-se para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, eu estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não deixarei enquanto você não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não havia percebido. Contudo, teve medo e disse: Como é temível esse lugar! Não é outro, senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra da qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. Entregarei para Ele a 10ª parte de tudo que me der. Esse é um momento em que Jacó, ele tem um encontro com Deus. Nesse momento, quando ele fala, Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Se você prestar atenção na vida de Jacó, é nesse momento que ele fala isso, que ele deixa para trás a vida de enganador, a vida que ele levava antes, né? E ele passa a levar uma nova vida. Jacó, ele vivia como diz em Romanos 3, né? 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Jacó vivia essa vida longe da presença do Senhor. Romanos 3:10 diz: ninguém é justo, nenhum sequer. Jacó, ele vivia essa vida. Era essa vida que Jacó vivia. Efésios 2:3 diz: todos nós vivíamos desse modo, segundo desejos ardentes e as imaginações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Então, meu irmão, se você se identifica com esse versículo que conta assim em Efésios 2:3, porque todos vivíamos desse modo, segundo os nossos desejos ardentes e as imaginações da natureza humana, vocês são merecedores da ira de Deus, como os demais. Se você ainda vive, né, a vida como Jacó, né, enganador, Deus, quando Ele muda o nome de Jacó para Israel, Ele estava querendo dizer: Jacó, você tem um chamado na sua vida. Jacó, você é uma propriedade minha. Você já não faz mais aquilo que você fazia antes, né?
eu possa entender que esse momento que Jacó fala: Senhor, se de fato você for comigo nessa jornada e cumprir tudo aquilo que você me prometeu, tu serás o meu Deus. E a gente vê que antes Jacó não citava a Deus em nenhum momento na vida dele. Ele nunca falou do Senhor, não aparece na história pelo menos. E aí, quando ele deita naquele lugar, que ele acorda, ele diz: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. O que eu posso dizer hoje é que eu vim falar sobre Jacó, mas eu quero falar da natureza dele. Jacó, ele era enganador, mas quando ele teve encontro, ele disse: certamente o Senhor está aqui, mas eu não tinha notado. E é por isso que eu vivia essa outra vida. É por isso que eu fazia tudo isso. Mas a partir desse momento eu vou levantar um memorial, para que eu me lembre de tudo que Deus me prometeu e que Deus pode fazer. Então, meu irmão, se você hoje é talvez como Jacó, né, que engana, que mente, que trai. Jacó, naquele momento, ele olhou e disse: eu não tinha percebido que Deus estava comigo. Mas eu tenho algo para te dizer essa noite: Deus está contigo. Talvez você não tenha notado, mas o Senhor está contigo. A gente vê que eu fiz uma comparação como a obra da graça, né? Como a santidade, né? Os passos da santidade. Nesse momento, né, Deus pega Jacó assim, dá 2 tapas na cara. Tá. Acorda, meu irmão. Acorda. Porque não tem... não tem... Veja só, quando a graça de Deus, ela chega na nossa vida, a gente não pode ser indiferente. A graça de Deus exige uma resposta. Eu vou repetir para que você grave bem. A graça de Deus, ela exige uma resposta. Eu falo novo porque eu sou desse, que eu falo 3 vezes, que é para gravar. A graça de Deus, ela exige uma resposta sua. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 30, de 15 a 20. A gente, se eu for pregar e não abrir a Bíblia em 25 lugares diferentes, eu não consigo. Quem achou, diga amém. Amém. Ó, os daqui estão tão ligeiros. Agora ouçam. Esse versículo, nossa, eu amo. Meus discípulos sabem. Agora ouçam. Hoje lhe dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje eu ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorarem outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje eu lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha das escolhas que fizeram. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhes obedecerem, Ele lhe dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quando a graça de Deus ela chega, meu irmão, ela exige que você dê uma resposta. E a pergunta da graça de Deus, chegando para você essa noite, através dessa live é: hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. E Jacó, ele entendeu naquele momento, depois daquele sonho, que Deus colocou na mão dele 2 opções.
E naquele momento ele disse: Senhor, eu vou andar contigo. Eu vou andar contigo. Naquele momento, Jacó, ele teve uma conversão, né? Ele teve uma genuína, né? Ele realmente se converteu ao Senhor. E existem 3 coisas que acontecem na nossa vida. A gente que tem buscado a santidade do Senhor. Você, que quando eu perguntei, você é Jacó ou Israel? E você pensou, eu sou Israel. Existem 3 coisas que tem que ter acontecido na tua vida para que você possa afirmar isso. Se essas 3 coisas não aconteceram na tua vida, você não pode afirmar que você é Israel. Porque você não passou por um processo genuíno de conversão ao Senhor. Ou seja, você está enganando. Seja você mesmo, seja Deus. Né? Deus, ele te vê quando você vai tomar banho. Né? Ele te vê no quarto, em secreto. E muitas vezes a gente engana todo mundo. Mas não se engane de Deus, não se zomba. Né? Você não vai conseguir enganar o Senhor. Você não vai conseguir. E por mais que você diga, eu sou Israel, ele está olhando para você, Jacó, velho. É Jacó. Então, é Jacó ou Israel, você precisa responder com as suas atitudes. 3 passos que acontecem quando a gente se converte ao Senhor e busca uma vida de santidade. O primeiro dele é a justificação. Justificado, ou seja, você... Vamos lá, Luiz chegou em casa 2 horas da manhã. Levando em consideração que ele já esteja casado com nossa querida Gabi. Ela vai dizer, que hora é essa, meu filho, de você chegar em casa? Ele vai ter que o quê? Se justificar, ou seja, ele vai ter que tornar justo o fato daquilo estar acontecendo. E quando a gente se converte ao Senhor, é um fato de Deus. Deus, naquele momento, ele nos torna justo o suficiente para chegar na presença dele. Por exemplo, Luiz agora vai ter que se justificar porque está vindo aqui me atrapalhar. Mas era só o microfone, minha gente. Está perdoado. Está justo. Então, nesse momento que a gente diz, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Naquele momento, Deus, ele te torna justo. E quando a Bíblia dizia, não é justo, não é um justo sequer, porque por nossas próprias forças, a gente não consegue. Mas Deus, com sua soberania, ele consegue fazer isso nas nossas vidas. Um segundo passo que acontece naquele momento que a gente diz, Senhor, eu aceito, é a regeneração. Ou seja, nós somos gerados novamente. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala que existe um mar, né? O mar do esquecimento do Senhor. Quando você nasce de novo, meu irmão, todos os teus pecados, todos os teus erros, eles são lançados nesse mar. Né? E em 1 Heresias, diz que tem uma plaquinha lá que diz, é proibido pescar. Porque se você recebeu essa nova vida de Cristo, você não vai mais se importar com a vida de enganação, com a vida de mentira que você vivia antes. Mas você agora vai se preocupar em gastar tempo com essa nova vida. Senhor, o que é que eu posso fazer com essa nova vida? Foi aquilo que Jacó fez. Ele disse, Senhor, eu vou te seguir. O terceiro passo, né, que acontece, e eu só consigo me lembrar de Luke, que eu sei que ele está vendo, é a adoção. Né? É quando Deus diz, filho, vem para cá, chega mais perto, chega aqui do meu lado, porque agora você deixou de ser apenas uma nova criatura, mas você é meu filho, você se torna filho de Deus. Em João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou sejam, os que creem em seu nome. Naquele momento, Jacó se tornou filho de Deus. E por mais que a gente pense, não, mas Deus só mudou o nome dele lá na frente.
Mas eu quero que você pense hoje que Jacó, ele mudou as atitudes dele. Hoje a gente tem pensado que a gente tem esperado o milagre de uma forma grotesca, né? A gente quer que nossa conversão, nossa salvação seja um milagre, tipo um anjo descer do céu e eu lutar com ele a noite toda, né? Buscando a minha bênção. Mas o Senhor se apresentou a Jacó num sonho e disse: eis aqui, escolhe vida ou morte, o que é que tu vais escolher? E a gente tem, eu me lembro quando eu era novo convertido, e eu orava para Deus tirar a semente do pecado de mim, né? E é sério, é de boa, me converti com 16 anos, velho, não era muito pirrar não. Mas eu ficava esperando, Senhor, quando é que vai ser o dia que eu vou estar orando aqui, pedindo para o Senhor tirar a semente do pecado? E eu ficava pensando assim, mó viagem, que eu ia, sei lá, botar um bagulho preto para fora assim, tipo, ia viver uma vida de santidade e tal, e eu queria que, assim, achava que as coisas eram desse jeito. Mas o Senhor disse: John, é na simplicidade. Não é isso, isso não vai acontecer. Pode até ser que aconteça em algum lugar, mas via de regra não vai acontecer, né? Você quer realmente abandonar essa semente do pecado? Você quer que eu tire? Cara, está aqui nas tuas mãos. Vida e morte, bênção e maldição. Você precisa batalhar por isso. Não é apenas orar para que isso aconteça. Não vai, esse filme de Hollywood não vai acontecer. E a gente espera que nossas bênçãos, né, elas venham como Jacó. Jacó, ele aproveitou a oportunidade ali. O anjo veio e ele disse: meu amigo, agora que tu estás aqui, né, tu só sai daqui quando me abençoar. Mas a gente pode ler antes que Deus já tinha proclamado todas as bênçãos na vida de Jacó. Deus já tinha prometido tudo aquilo. E aquele foi um segundo momento onde o Senhor confirmou com Jacó tudo aquilo que ele tinha falado. Mas vamos ler esse texto, né, da mudança do nome de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis 32, de 22 a 32. Jacó luta com Deus. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Ele disse: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó falou: por favor, diga-me o seu nome. O anjo respondeu: por que quer saber o meu nome? E abençoou ali a Jacó. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. E o sol está nascendo, e quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do seu quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação por conta daquela noite. Jacó lutou com o anjo, mas ele lutou sabendo aquilo que Deus já tinha prometido para ele. Deus já tinha prometido lá atrás. Interessante que Jacó, ele fez passar tudo aquilo que ele tinha. A família, os bens. E eu fico me perguntando, por que Jacó ficou lá sozinho? Eu fico me perguntando, o que acontece na Bíblia, por quê? Por que Jacó ficou sozinho? Porque ele sabia o Deus que ele servia.
E ele sabia que Deus, ele estava ali naquele lugar. Jacó ali, ele já conhecia Deus. Ele já podia sentir a presença do Senhor. John, e o que é que isso pode me dizer essa noite? Se você passou por um sonho que Deus te fez promessas, mas você hoje, você tem buscado uma confirmação do Senhor. Entra no teu quarto sozinho, fecha a porta. É lá que Deus vai enviar o anjo. Se você quer um milagre, não é com a tua família do lado, não é com os teus bens, é você e Deus. É você e Deus. Se você diz, eu não sou Jacó, quando eu lhe perguntei lá no começo, antes de falar qualquer coisa, você é Jacó ou você é Israel? Se você falou Israel, você precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Porque Jacó recebeu o nome de Israel quando ele deixou tudo para trás. Quando ele deixou tudo e ficou só na presença do Senhor, ele conseguiu a bênção do Senhor. A Bíblia fala que o reino do Senhor, ele é tomado por esforço. Do teu dia, quanto tu tens gastado com o Senhor? Teu plano anual da Bíblia está em dia? Começou, pelo menos? Cara, se tu não está fazendo a tua parte, me perdoa, mas tu és Jacó. E talvez você esteja enganando aos homens. Talvez você faça parte do ministério, ministério de louvor. Talvez você esteja aqui e está todo mundo dizendo, caramba, ele é uma bênção. E o Senhor está lá de cima olhando, se ele é Jacó, ele está enganando todo mundo. Mas você não está enganando ao Senhor. Se você não tem conseguido ter tempo de qualidade com o Senhor, você não é Israel. É duro, é difícil. E quando eu falo aqui para vocês, eu estou falando e pensando na minha própria vida. E a gente precisa melhorar. Todos nós precisamos, para que a gente possa olhar para o Senhor e ser chamado de Israel, que significa aquele que vê a Deus. Se você não gasta tempo com o Senhor, você não tem visto a face dele. Eu vou pedir já para o Ministério do Louvor ir se organizando. Jacó nos deixou uma herança. Jacó nos deixou um ensinamento. Jacó, ele está olhando, com a vida dele, está dizendo, você que viveu debaixo de muitos delitos e pecados, você tem uma solução. Deus tem uma solução na tua vida. Deus tem algo novo, Deus tem algo maravilhoso na tua vida, mas Ele precisa que você faça a sua escolha. Ele precisa que você escolha. Ele precisa que você fale, igual Jacó falou, quando teve um sonho. Peraí que eu perdi o sonho de Jacó. 28. Essa noite, se você quer se tornar o Israel do Senhor, a Bíblia depois ele fala, né, que nós somos Israel de Deus. Você precisa fazer esse voto com o Senhor. Eu vou ler esse texto 3 vezes, para que você fixe bem aquilo que você precisa fazer. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu Pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Então o Senhor certamente será o meu Deus. Então o Senhor certamente será o teu Deus. Se você escolher
a vida nesta noite, o Senhor certamente será o teu Deus. E você certamente será chamado de Israel, do Senhor, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, e viveu, e sua vida foi poupada. Amém.